Aleluia. Graças, paz, igreja. Aleluia. Que honra poder estar aqui com vocês. Muito privilegiada eu estou. Vamos curvar nossa cabeça, fechar nossos olhos. Vamos primeiramente orar ao Senhor. Amém? Paizinho amado, Santo Espírito, estamos aqui nessa noite em reverência a Ti e a Tua palavra. Pai, a minha oração nessa noite é que essa palavra ela possa penetrar no coração dos meus irmãos, porque só a Tua palavra tem o poder de libertar e transformar. Espírito Santo, fica livre, ó Pai, em nosso meio, que a Tua unção possa ser derramada sobre esse lugar. Pai, eu creio, Pai, que não vamos sair dessa noite da mesma forma que chegamos. Espírito Santo, eu te peço, usa-me nessa noite, Pai, como canal de bênção para a vida dos meus irmãos. É isso que oramos e te agradecemos no santo nome de Jesus. Amém? Quero agradecer primeiramente ao apóstolo Nivaldo. Muito obrigado pela confiança de me entregar esse microfone para poder estar aqui hoje e ministrar para a sua igreja. Hoje eu vou estar trazendo uma palavra juntamente com o meu testemunho de coisas que o Senhor fez em nossas vidas, de como chegamos e aonde estamos e para onde vamos, amém? Porque o que a gente não pode é parar. Então, eu orando ao Senhor e pedindo uma palavra, uma direção, porque eu não quero só chegar aqui em cima para dizer do que Deus fez, mas também eu sei do que Deus Ele vai fazer. E eu orando ao Senhor e o Senhor me deu uma palavra. E o título dessa mensagem é O Preço de Ser um Discípulo de Cristo. A gente sabe que quando a gente chega em Cristo, a palavra diz, vinde como estais. E de fato a gente vai até Ele da forma que estamos. Mas existe um preço a ser pago. E a gente vai ver mediante ao decorrer da palavra que o preço do ID é toda a nossa vida. Amém? E é sobre isso que a gente vai falar nessa noite. E eu tenho 3 perguntas para iniciar hoje. Que é, você não precisa responder. Essa pergunta é para você mesmo se responder. Para você se autoanalisar, como a palavra diz, examine-se o homem a si mesmo. Mas quanto custa o seu chamado? Se pergunte isso. Quanto vale o meu chamado? Quanto custa o meu chamado? A segunda pergunta é, qual é o preço do ID? Qual é o preço que eu tenho que pagar para levar o ID? Lá em Marcos 16 ele diz, ide e pregai o evangelho. E esse ide ele não ficou limitado somente para os 5 dons ministeriais. Esse ide ele ficou para aquele que se chama discípulo de Cristo. Amém? E qual é o preço a ser pago para viver o ide? E a última pergunta é, o que você está disposto a abrir mão para viver esse ide? Porque sabe, irmão, é muito fácil a gente dizer, ide pregar o evangelho, mas o ide, ele custa a nossa vida. Ele custa tudo que a gente tem. Porque muitas vezes vamos ter que renunciar a muitas coisas para poder viver essa palavra. E sabe que hoje o evangelho que mais a gente tem ouvido ser ministrar na igreja é o evangelho de si mesmo. Onde o evangelho de Jesus é menos de você e mais dele. E hoje o que a gente tem visto na igreja é a minha vontade, o meu querer, o que eu quero, o que eu estou disposto. Aonde Deus ele diz, deixe tudo para trás. É a vontade dele, é a palavra dele, são as coisas do reino dele. Mas a igreja quer a minha vontade, do meu jeito, do meu querer. E sabe, irmão, nenhum crescimento é feito sem renúncia. Não tem como você crescer sem renunciar a algo. E hoje a gente está numa conferência de células e a visão de uma célula é o quê? Crescimento. Porque se você está numa célula e você não anseiar o crescimento, você está no lugar errado. Amém? Se você está numa célula, a função da célula, quais são os pilares da visão celular? Ganhar, discipular, ganhar, consolidar, discipular e enviar. Então você ganha pessoas, você vai consolidar pessoas, treinar pessoas e enviar pessoas. Isso é crescimento, são fases, são etapas. Se a sua célula está parada, estagnada, tem algo errado.
Amém? Então a gente vai ver na palavra que a gente precisa de fato deixar algumas coisas para trás para viver o que Deus ele tem para a nossa vida, amém? Vamos abrir aí a nossa Bíblia em Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, versículo 34. Acharam aí? Marcos 8, versículo 34. Que diz assim: Depois chamou a multidão e os seus discípulos e disse: Se alguém quer ser o meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar pegar a sua vida, a perderá. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa e por causa das boas novas, por causa do evangelho, a salvará. Que vantagem há ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca da sua vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem, na época de adultério e pecado, o Filho do Homem se envergonhará dele. Quando vier a glória do seu Pai com os anjos, aos santos anjos. Amém? Então a gente vê aqui o momento em que Jesus ele está dizendo aos seus discípulos: olha, se alguém quer ser o meu discípulo, negue a sua vida e tome a sua cruz e a carregue. E a gente vai olhar e dizer: tome a sua cruz. Como assim tomar a cruz, pastora? Se Jesus ele já morreu na cruz e hoje não precisa de sacrifício. De fato, o preço já foi pago. Não precisamos mais fazer sacrifício nenhum. Mas hoje, sabe qual é o sacrifício que precisa ser feito? Você matar o seu eu. Você matar a sua vontade. Você matar os seus desejos. Você matar os seus achismos. Ah, eu acho que o meu líder está errado. Para que tanta célula? Para que tanto evento? Para que tanto culto? Não, irmão. Os seus achismos não interessam mais. Você, o seu eu, a sua vontade, não mais, mas sim a vontade dele. Então ele diz: olha, tome a sua cruz. E sabe quando ele está dizendo tome a sua cruz? Naquela época a cruz era o simbolismo de quem está condenado, de quem já morreu. É como se hoje, aqui no Brasil não tem, mas nos Estados Unidos tem a pena de morte. Então as pessoas vão para a cadeira elétrica, outras tomam injeção letais. Então elas estão condenadas. Então quando ele diz, olha, tome a sua cruz, é dizer, você está condenado, você já morreu, você está crucificado. Foi o que Paulo entendeu e ele disse, olha, eu fui crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então ele entendeu o verdadeiro significado da cruz. Ele entendeu que não era mais a vontade dele. Ele entendeu que não era mais o que ele achava. Mas ele entendeu que agora era o que Cristo queria para a vida dele. E Paulo ele entregou toda a sua vida a Jesus até o seu último dia de vida. E é isso que a Igreja de Cristo precisa entender, que não é sobre você, que não é para você, que não é com o que você acha, mas sim por causa de Jesus, é por Ele e para Ele são todas as coisas, amém? Não é para você, irmão, o Evangelho não é sobre nós, mas é sobre Jesus. E quantas vidas hoje estão sendo condenadas e indo para o inferno, porque muitos crentes estão acomodados, sentados num banco de igreja e não querem renunciar à sua carne, não querem renunciar aos desejos, não querem renunciar à preguiça de ler, de orar, a preguiça de ir atrás de uma vida, porque está acomodado. E sabe que o lugar de acomodação não é um lugar ruim não, irmão. É um lugar onde está massageando o nosso ego. É o nosso lugar de acomodação. Mas sabe que o lugar de confronto é o lugar de crescimento. E sabe que hoje eu estou aqui realmente para lhe confrontar para esse crescimento. Amém?
Se você quer crescer, precisa haver uma mudança. Se você quer crescer, você tem que deixar a preguiça de lado. Se você quer crescer, você vai ter que renunciar a você. Se você quer crescer, você tem que tomar a sua cruz, amém? E deixa eu dizer uma coisa, a tua cruz não é a tua sogra não, amém? A tua cruz é você. É você renunciar ao você mesmo, amém? Porque eu já ouvi dizer, pastor, essa aqui é a minha cruz. Olha, esse homem aqui é a minha cruz. Não, irmão. Está errado. A sua cruz é os seus achismos. A sua cruz é a sua vontade. A sua cruz é a sua carne. Na hora que você está, o Espírito Santo lhe chamando para orar. E você, não, eu quero dormir. Mas o Espírito Santo, não, mas tem que interceder por vidas. E você querendo dormir. Isso é renúncia. Isso é você renunciar ao seu eu. Isso é você renunciar à sua carne. Sabe, irmãos, eu estudando essa palavra... E quantas pessoas se sacrificaram para essa palavra chegar até mim e a você? Porque elas entenderam o verdadeiro significado de tomar a sua cruz. Elas entenderam o verdadeiro significado de esvaziar-se de si mesmo. Elas entenderam o significado que não é mais sobre ela, mas sim sobre eles. Sabe que de fato, existem fases na vida cristã que o cansaço chega. Que muitas vezes o desânimo ele bate na nossa porta. Mas a gente tem que entender que é a gente que tem que se animar por dentro. Você não precisa da motivação do seu líder, do seu apóstolo, do seu pastor todo dia. Bora, meu filho, tem que ganhar vidas. Não, a palavra te motiva todo dia. Ir de pregar o evangelho. Ir de pregar o evangelho. Esse ir de pregar o evangelho é ir de saia da sua zona de conforto. Isso é o pregar o evangelho. E muitas vezes a gente ir de pregar o evangelho no WhatsApp. Ir de pregar o evangelho no Instagram. Não é só isso. É muito fácil querer viver um ID de rede social. Ir de pregar o evangelho. Vamos lá, irmão. Levanta. Bora, eu vim te buscar. Bora para a célula. Bora para o culto. Eu estou orando por tua vida. E sabe que o ID mais eficaz é aquele com a sua vida. Quando as pessoas veem a mudança de fato na sua vida e dizer, eu quero viver essa transformação para a minha vida. E a gente precisa despertar a igreja. Porque quanto mais o tempo passa, a gente vê os sinais aí à porta. Jesus está voltando. E sabe, a gente pode ter a melhor casa, a belíssima casa, o melhor carro, roupas luxuosas e que isso é bênção. A palavra diz que eu e você vamos comer e desfrutar do melhor dessa terra, amém? Mas o que a gente vai levar para o céu são vidas. Você pode ter o maior luxo aqui na terra, mas o que você vai levar são vidas. O galardão são pelas suas obras. As obras não vão lhe levar para a salvação, de fato. Não somos salvos pelas obras, mas ela faz parte do processo. Amém? A gente precisa entender que eu e você, o Senhor nos restaurou para restaurar outras pessoas. O nome dessa igreja é Avivamento e Restauração. Então nós precisamos fazer jus ao nome do nosso ministério. Amém? Então eu coloquei aqui nomes de alguns homens que morreram por amor a esse evangelho e a forma que eles foram mortos. André morreu em um lugar de cruz em forma de X. Bartolomeu ou Natanael foi esfolado vivo e crucificado de cabeça para baixo. Filipe foi enforcado. João foi jogado num caldeirão de óleo fervendo e depois foi exilado na ilha de Pátanos e morreu. Judas Tadeu morreu como Marte pregando na Síria. Mateus morreu pela espada. Matias, apedrejado, depois decapitado. Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Tiago, crucificado. Tomé, morreu pela lança. E quando eu li isso aqui a primeira vez, mas eu chorava tanto. Porque às vezes a gente acha que está fazendo tanto para o Senhor. Às vezes a gente acha que tem uma célula, vou pegar o exemplo de lá da quarta, porque na quarta os cultos não são na quinta, ou na várzea. Os cultos não são na quinta, são na quarta. Como o pastor Will, ele discipula as duas igrejas, ele pastoreia as duas igrejas. Então, para ficar a melhor forma para ele conseguir conciliar as duas igrejas, lá na várzea, na quarta e na quinta em Jardim Paulista.
Então, lá a gente tem célula segunda, terça, quinta e algumas na sexta. Então, imagine só. Você acha que está numa escola na segunda, numa célula na terça, no culto na quarta, célula na quinta, sexta, reunião ou célula. Sábado sempre tem algum evento e domingo você está no culto. Você acha que isso é demais? Esses homens entregaram a sua vida. E eu vou falar por mim. Quantas vezes eu pensei em dizer: meu Deus, eu não estou aguentando. Meu Deus, eu estou cansada. Sabe, essa semana foi do reencontro, eu trabalhei o feriado. Chegou na terça-feira, apóstolo. Eu deitei na cama, olhei para Fábio, já chorando e dizendo assim: eu quero chorar de tão cansada que eu estou. Porque o cansaço vem. O nosso corpo, infelizmente, precisa descansar. Mas sabe que quando a gente entende a causa por qual a gente está se deixando gastar, o Senhor, Ele renova nossas forças. Então, na quarta-feira, eu estava trabalhando. De noite, eu estava no culto. Eu podia, irmão, meu pastor é uma bênção. Se eu dissesse assim: pastor, eu estou muito cansada, eu preciso ficar em casa hoje. Ele ia dizer: amém, minha filha, pode ficar. Porque ele sabe que eu não sou de faltar, que eu não sou de deixar nada. Eu fui, irmão, cheguei no culto, já era 8 horas. Estava assim, ó, cochilando. Mas eu não deixei de ir para o culto. Sabe por quê? Eu sei porque eu estou me deixando gastar. Então, quando a gente entende o Evangelho, a gente entende a causa por qual a gente está lutando, por a causa que a gente está vivendo, a gente se deixa gastar. Porque é o Senhor que renova nossas forças. Amém? E aqui eu anotei uma frase que diz assim: se você não está pronto para viver por uma causa, você não está pronto para morrer por ela. Você está pronto para entregar a sua vida por amor a esse Evangelho? Sabe que hoje tem lugares, hoje, não estou falando de antigamente não, hoje que mulheres, mães, crianças estão sendo mortas porque não estão negando essa palavra? Será que hoje, vou perguntar para mim mesma, se chegassem, pegassem minhas filhas e dissessem assim: negue a Jesus ou eu toro o pescoço da sua filha? Será que eu estaria pronta para dizer: toro o pescoço da minha filha que eu não nego essa palavra? Será que você está pronto de fato para viver o ID? Porque o ID, ele é toda a sua vida. E sabe, irmão, quando Jesus ele está dizendo viver toda a sua vida, morrer o seu eu, deixar você, ele não está querendo a nossa morte, mas ele quer nos mostrar um caminho de prioridades. Não é para a nossa morte, não é para a gente morrer fisicamente, mas é mostrar que a prioridade é Ele. O primeiro lugar é dele. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Então é esse caminho de prioridade que ele vem nos mostrando. E é isso que a gente precisa entender, que o primeiro lugar, a primícia é dele. Amém? Vamos abrir aí a nossa Bíblia em Lucas capítulo 14. Versículo 25. Aleluia. Acompanhe a leitura, por favor. Lucas 14, 25 diz assim: uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ele e disse: se alguém que me segue, amar pai, mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E se tomar a sua cruz, e se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo, se possui dinheiro suficiente para terminá-la, pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo: esse aí começou a construir e não conseguiu terminar. Ou que
rei irá à guerra sem antes avaliar se o exército de 10.000 poderá derrotar o de 20.000 que vem contra ele. E se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz enquanto os inimigos estão longe. Da mesma forma, ninguém pode tornar-se meu discípulo sem abrir mão de tudo que possuir. Amém? Então aqui Jesus ele vem falando mais uma vez. Olha, aquele que ama mais a pai e mãe. E aqui a gente pode incluir, né? Mulher, marido, filho, como ele já diz. Ou até mesmo a si mesmo, mais do que a mim, não é digno de mim. Ele diz, ele não pode ser chamado meu discípulo. E ele diz, olha, aquele que possuir tudo que tem, devemos deixar de lado, somente para seguir a ele. E ele diz, olha, se você não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser o meu discípulo. E no versículo final, aqui no versículo, No versículo 33, da mesma forma ninguém pode tornar o meu discípulo se não abrir mão de tudo que possuir. Então muitas vezes está aqui se falando de uma oferta. Muitas vezes está falando aqui de uma oferta missionária. Agora vamos pegar o exemplo, a oferta da cadeira de aniversário. Se você, irmão, não está disposto de abrir mão de um dinheiro que você tem no seu bolso, imagina da sua própria vida para viver em amor ao Evangelho. Vamos ser sinceros. Você vai abrir mão? Não vai. De forma alguma. Se você retém aquilo que é material, imagina a sua própria vida. Aquele que não abrir mão de tudo que possuir, não é digno de ser discípulo de Jesus. E agora, como vamos cumprir o ID e fazer discípulo? E sabe que eu ouvi uma história de uma menina muito interessante, que essa menina foi com seu pai para a praia e ela começou ali a catar algumas conchinhas. E essa menina foi pegando conchinhas, ela e o pai, mas na verdade ela não queria as conchas, ela queria uma estrela do mar. Mas sendo que o pai não encontrava de forma alguma a estrela do mar. Então, enquanto ela não encontrava a estrela do mar, ela foi pegando aquelas bandinhas de marisco que se fica no meio da praia, né? Na areia da praia. E ela foi pegando e foi enchendo a sua mão, e ela ficou com a mão cheia. E quando ela ficou com a mão cheia, o pai encontrou a estrela do mar. E quando o pai encontrou a estrela do mar, ele disse, aqui, filha, achei a estrela que você queria. E na hora ela ficou parada com a mão cheia e ela não sabia se soltava e deixava as conchas ou se ela pegava a estrela. O que é que a gente pode trazer dentro dessa palavra com essa história? Que muitas vezes a gente está que nem essa menina, com as mãos cheias de coisas e Deus dizendo, olha, eu tenho um dom para te dar. Olha, eu tenho um chamado para te entregar. Olha, eu tenho um ministério para te dar. Mas a mão está cheia de coisas de você mesmo. Coisas da minha família, coisas da minha casa, coisas do meu trabalho, coisas da minha faculdade, coisas da minha escola. E não tem tempo para pegar o que Deus ele tem possuído e para entregar em suas mãos. Então, ou você renuncia o que você tem para pegar o que Deus tem oferecido para lhe dar, ou infelizmente você vai continuar com as mãos cheias, mas de coisas que não é a vontade de Deus para a tua vida. E isso é muito forte, sabe por quê? Muitas vezes eu me encontrei assim, com as mãos cheias de muitas coisas, mas não era de fato o que Deus ele tinha para a minha vida. E muitas vezes, irmão, se a gente for parar para pensar, uma vez o meu pastor me disse isso, se a gente for olhar direitinho, a gente está mais cansado das coisas seculares do que a gente faz no reino. E no final das contas, quem é que leva a culpa? O reino. Por quê? As mãos estão cheias de muitas coisas. E quando é a principal, a gente acha que está ocupado demais. Amém? Então a gente vê aqui que a gente precisa, ou você vai deixar, ou você vai abrir mão, ou você vai ficar que nem aquela menina com as mãos vazias e perdendo o melhor que aquele pai tinha para oferecer a ela. Amém? A definição da palavra renúncia significa desistência, abandono, o fato de abandonar os prazeres e bens materiais,
desapego. Desapego e sacrifício. E a gente muitas vezes vamos ter que sacrificar por amor a esse evangelho. Muitas vezes a gente vai ter que se sacrificar, até mesmo nossa vida, alguns pontos, entenda o que eu vou falar. Pega até dentro desse versículo que falou, né? Se você ama mais a pai, a mãe, filhos. Muitas vezes sacrificar até a sua família. Quando eu digo sacrificar, porque a gente entende que a nossa família é o nosso principal ministério. Amém? Não adianta eu cuidar tão bem dos meus discípulos, das minhas discípulas, se eu não cuidar e pastorear a minha casa, a minha família. A palavra diz lá em Timóteo que um homem ele tem que ser idôneo, que cuide bem da sua casa. Amém? Então a gente precisa entender um ponto. Mas o que eu digo aqui, sacrificar, é que muitas vezes, irmão, quantos domingos minhas filhas queriam sair, passear, e eu dizia, a gente não pode, porque a gente hoje tem que ir para a escola. 2 anos, irmão, eu passei aqui, ó, vindo todo domingo para a sede. Meu marido trabalhava a semana toda. Agora, na empresa que ele trabalha, ele consegue folgar os sábados. Mas que ele trabalhava antes na Oi, ele não conseguia folgar nos sábados, não. A única folga que ele tinha era os domingos. Então, o único dia que ele tinha para descansar, ou para a gente fazer alguma coisa, ir para uma praia, ir para um shopping, passear com as meninas, a gente estava onde? No centro de treinamento ministerial. E dia das mães, a gente estava no centro de treinamento. E dia dos pais, de manhã a gente estava no centro de treinamento. E, irmão, eu não vou mentir a você. Tinha domingo que eu dizia, meu filho, bora faltar hoje? Era apóstolo, ele dizia, pode não, minha filha, a gente tem que ir. E a gente trocava de roupa e vinha. E minhas filhas faziam, poxa mãe, nunca mais a gente saiu. Não, minha filha, a gente vai sair. Segunda de noite a gente sai. E era o dia que a gente tinha mais livre para poder curtir com a família, a gente saía. Mas, incluindo dentro desse contexto aqui, muitas vezes sacrifiquei, irmão. Muitas coisas para poder viver essa palavra. Para poder viver esse evangelho. Mas muitas vezes as pessoas estudam tanto, apóstolo. A gente passa a vida estudando, né? A gente cresce. Uma criança hoje em dia, 2, 3 anos, já está entrando na escola. Então, ela vai acabar os estudos mais ou menos com 17, 18 anos. E daí já entra numa faculdade. E está todo o tempo estudando. Mas quando diz assim, é uma escola de 2 anos, o povo, 2 anos? Como assim 2 anos? Não posso não. É muito tempo. Um dia. É muito tempo. Mas sabe o que é isso? Não está disposto a se deixar gastar. Não está disposto a se deixar gastar para crescer. Porque quem não senta para aprender não cresce não, irmão. É uma ilusão da sua cabeça achar isso. Então, muitas vezes as pessoas acham que não vão precisar de renunciar. Muitas vezes as pessoas acham que viver o evangelho, ser líder, ser supervisor, ser pastor, é de todo jeito. É não, irmão. Você vai ter que sacrificar muitas coisas. Então, para viver o seu chamado, você está disposto a abrir mão de tudo isso? Porque eu vou dizer a você, tudo começou com uma célula lá na Várzea. A gente começou lá em Jardim Paulista, congregando lá na igreja de Jardim. Primeiro quem se converteu foi Fábio. A gente estava num processo de separação. Fazia 2 meses que estávamos separados. E ele se converteu lá na igreja de Jardim. E daí, com o tempo, a nossa família foi restaurada. Comecei a ir para os cultos com ele, lá em Jardim Paulista. E também me converti. E quando eu me converti, nunca participei desse negócio de célula. A igreja que abraça, que diz que ama. Eu estranhei logo. E a primeira vez que eu cheguei lá, dei de cara com o pastor Will. O pastor Will disse logo assim, essa é a famosa Juliana. Eu já olhei para a cara de Fábio a fim de fulminar ele. Estava falando de mim. Já fiquei logo arretada. E quando eu cheguei em casa, olha, tu estava já falando de mim para o pastor, foi? E ele, calma, benção, calma. Não, estava falando não. E eu já arretada. E daí, mas com certeza, claro, Deus ele foi transformando a bênção aqui. E eu disse, vamos abrir uma célula. Aí Fábio, bora abrir uma célula em casa, bora. E a gente começou com uma célula lá na minha casa. E nessa célula foi chegando pessoas. E
a gente começou a dar palavra na célula. Fábio começou a dar palavra. Eu estava grávida. Na época eu engravidei. E eu lembro que a minha primeira célula eu estava gestante. Eu estava tão nervosa, irmão, tão nervosa, que a menina parecia que eu ia parir naquela hora. A menina não parava de mexer na minha barriga. Eu estava quase dizendo assim, olha, pastor, tome aqui esse papel, que eu não vou dar essa palavra mais não. Que eu estou quase botando essa menina para fora de tão nervosa que eu estou. Mas eu consegui dar a célula. E daí eu fui me dedicando, fui crescendo. E Fábio se tornou líder de célula. E eu disse, olha, tu vai ser o líder, eu vou ser o co-líder. Eu vou ficar só aqui no cantinho, atrás de tu. Não quero essas coisas para mim, não. E o casal chegou a primeira vez aí para nossa célula, que foi... Não, primeiro a gente ganhou os nossos primeiros discípulos, que foi meu irmão e minha cunhada. E meu irmão, a gente ganhou a minha cunhada para o Senhor, e a gente começou a discipular. E a gente primeiro abriu uma célula aí em Itamaracá. Então, eu moro em Jardim Paulista, a gente abriu essa célula em Itamaracá. Então, a gente tinha a célula na nossa casa e fazia a célula em Itamaracá. E depois, Fábio ganhou um colega dele de Rio Doce. Então, Fábio abriu uma célula na casa desse colega dele também, em Rio Doce. Então, a gente ficou com a célula em Itamaracá, lá em casa e em Rio Doce. E com o tempo, depois, chegou Nai e Alex. Os pés Veroná vai até estar por aqui ministrando a palavra, bênção de Deus. E chegaram com um casamento daquele jeito. E a gente começou a ajudar eles. Eles já eram crentes, mas faziam parte de outro ministério. E quando eles foram para a célula lá em casa, eles, poxa, eu gostei disso. Vou ficar vindo para cá. E a célula nas segundas, eles começaram a ir lá para casa. Toda segunda-feira, Alex e Nai estava lá em casa. E a Alex e Nai estava lá em casa e a gente conversava e saía para lanchar. E começaram a ir para o culto lá em Jardim Paulista. Depois, Fábio disse, vamos fazer uma célula na tua casa? Aí, Nai, oxe, isso vai dar certo não. Célula lá em casa, ninguém vai ninguém. O povo ali eu chamo direto para ir para a igreja, ninguém vai. Bora, rapaz, bora abrir a célula. Resumindo, vamos abrir a célula. A gente abriu a célula lá na Várzea. A primeira célula, a gente ficou espantado de tanta gente que tinha naquela casa. Tinha gente nas janelas, tinha gente na porta, tinha gente sentado no chão, no sofá, no corredor que vai para a cozinha. E eu fazia, e aí, Nai, a comida vai dar para todo mundo? Porque a gente já pensava no lanche, né? E agora? Vamos orar para multiplicar como os pães e os peixes. Porque não vai dar para esse povo todo, não. Tu dissesse que não ia vir ninguém pensar. E a célula lotou. E dali a gente começou com aquele trabalho ali na Várzea. E a gente foi começando a fazer culto e foi ganhando as vidas. A gente primeiro decidiu fazer um culto. O pastor Will encontrou um local lá que é uma associação. Lugar feio, irmão. Que lugar feio. Quando chovia, parecia que chovia mais dentro do que fora. Mas a gente começou a fazer um culto uma vez por mês lá. E depois a gente viu que não era o suficiente. Então a gente começou a fazer 2 cultos por mês. E o povo também vindo para aqui, para Jardim Paulista. Eu lembro que tinha dias que vinha uma Kombi. A Ailton tinha uma Kombi, apóstolo, se eu lembro daquela Kombi. A porta caiu no meio da BR. Os irmãos tudo gritando dentro da Kombi. Ai, meu Deus, a gente vai morrer. A porta da Kombi caiu. A Kombi pegava só no tranco, no empurrão. Então, antes de todo mundo subir, tinha que empurrar a Kombi, tinha que ligar e ficar lá, bam, 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 bam. Ela fumaçando para depois o povo entrar, fechar a porta para poder ir embora. E ia todo mundo, viu? Tudo orando para poder chegar em casa. E foi assim, vinha essa Kombi e vinha mais 2, 3 carros de gente para cultuar em Jardim Paulista. E o pastor Will chamou a gente, ó, vamos orar. Vai sair uma igreja nesse lugar. E como vai ser, como a gente vai fazer, não tenho nem noção. Mas eu sei que Deus vai fazer. E dali a gente começou a orar. E a gente passava por um prédio. E a gente olhava para o prédio. E o pastor dizia, aí a R Várzea vai ser aí.
E a gente toda vez, como era caminho para a gente ir para as células, então quando a gente ia, a gente confessava. Quando a gente voltava, a gente confessava. Resumindo, ninguém achava o dono daquele prédio. E tudo que colocava naquele prédio dava errado, irmão. Tudo fechava. Tudo que é negócio que colocava ali dava errado. Finalmente conseguiu achar um dia que Alex passou, viu que o prédio estava aberto, entrou, pegou o número do cara. O pastor ia com aquela unção do desconto que só ele tem. Aleluia. A gente conseguiu o prédio e a gente abriu aí a R Várzea. Não tinha nada, irmão. A primeira reunião que a gente fez, eu acredito que não tinha nem 15 pessoas. O pastor fez, a gente vai abrir a igreja. Quantos trabalham? Acho que levantou a mão uns 5. Vamos dizer, de 10, 5 levantou a mão que trabalhava. Pronto. A gente vai crer que pelo menos vocês dizimem para a gente poder comprar as coisas da igreja. Então, era um carrom, um violão. E, meu irmão, o louvor era uma bênção. Apóstolo, tinha dia que não precisava, as meninas aqui cantavam, não precisava nem de microfone. Ela cantava sem microfone. Que eu dizia, Jesus, eu vou lá na salinha ver como é que tá as coisas, que eu não aguento nem ficar aqui. Que não dava nem para adorar. O louvor não dava nem para adorar. Mas a gente permaneceu firme, a gente não desistiu. E outra, né, levando em conta que a gente não morava na Várzea. Na verdade, a gente não mora na Várzea. Até hoje, ainda, eu moro em Jardim Paulista. E todos os dias a gente está se dispondo para estar indo para a Várzea. E deixa eu dizer, quando eu digo que o ID, ele vai ter tudo o que você tem, muitas vezes vai renunciar até do seu bolso mesmo. Porque eu vou dizer, hoje eu vou para a Várzea, a gente tem uma ajuda de custo para o culto, do combustível, o culto. Mas as células é nossa conta. Meu carro, irmão, tem dia que tem 12 pessoas dentro do meu carro. Como é que vai? Não sei, mas vai tudinho. Bora, entra aí. Parece aquele carro do palhaço. É tanto do menino, um por cima do outro. Mas entra, vai tudinho. Porque hoje a gente tem uma célula num bairro chamado Nova Morada. E graças a Deus a célula está crescendo. E as pessoas estão vindo. E infelizmente tem dia que o povo não tem dinheiro para o Uber, não tem dinheiro para passagem. E Fábio, às vezes eles vêm andando. De lá de Nova Morada, é mais de 4 quilômetros de Nova Morada para a igreja. Eles vêm andando com criança, bota no colo, bota o menino no chão, bota no colo de novo. Aí na volta é que Fábio leva eles. Aí vai, empurra tudo dentro do carro. Vai um por cima do outro, mulher no colo de mulher, com o menino em cima do colo da mulher que já está no colo da outra. E assim vai, irmão. Mas a gente não deixa de levar ninguém para o culto. Aleluia. Porque a gente entende a importância de uma vida estar no culto. Pastora, e se a polícia parar? A gente vai querer para ser um crente fervoroso e não mudar o meu marido. Porque, glória a Deus, faz 5 anos que aí a R Várzea está aberta. Nunca levamos uma multa. E eu creio, Pai, para a gente nunca levar. Amém? Mas a gente vai. Tem um casal que congrega lá na Várzea com a gente, que é discípulo nosso, que tem 2 filhos e congrega com a gente e mora aqui em Jardim Paulista. Vocês acham que eles vão como para a Várzea? Vai meus meninos, os meninos dele, ele vai tudo no meu carro, de Jardim para a Várzea. E um dia desse a BPR veio e parou. Quando parou, que ele botou a lanterna, eu disse, Jesus, o coração chega. Eu disse, é agora que a multa vem esse ano todinho, ela vai chegar agora. Quando vê o cara, vai para onde? Vou para a igreja. Onde é que é a igreja? É ali pertinho. Pertinho aonde? Ali na Várzea. Na Várzea? É, na Várzea. E vocês vão tudinho no carro para a Várzea? É, se o senhor deixar, a gente vai. Aí ele, tá certo. Aí ele foi lá em Fábio. Vocês vão para onde? A mesma pergunta que fez a mim, fez a Fábio. Aí ele deu a habilitação de Fábio, deu o documento do carro e vamos embora, vamos. Não multou nem nada e a gente foi-se embora. E assim a gente está indo, irmão. Até hoje, até Deus permitir, a gente está lá, amém? E eu não vou mentir para você, muitas e muitas vezes eu disse, Fábio, bora voltar para Jardim Paulista? Porque, irmão, Jardim Paulista eu vou andando da minha casa para a igreja. Ou você acha que é fácil chegar todo dia cansada do trabalho e a gente ter que ir lá para a Várzea? Não é fácil, não.
Todo dia a gente chega em casa tarde, porque acaba a célula, culto, é um discípulo para conversar, é outro e tal, e leva um e leva outro. A gente chega tarde em casa. Eu trabalho, Fábio trabalha. Mas a gente vai. E sabe por que hoje eu não congrego em Jardim Paulista? Porque Deus, Ele não me disse para estar em Jardim Paulista. Deus, Ele me disse para eu estar na Várzea. E até onde Deus me disser é para estar na Várzea, eu vou estar na Várzea. Eu vou botar combustível, eu vou me gastar, eu vou de ônibus, como muitas vezes eu já fui. Mas eu não vou deixar de fazer o meu chamado. Isso é um entendimento do que é tomar a sua cruz. Isso é um entendimento do que é o Evangelho. E sabe, irmão, quando a gente começou na Várzea, era um grupo pequeno. Só tinha eu e Fábio como liderança. E Fábio ficou com o pessoal do diaconato. Eu e Fábio ficou com a rede jovem. E eu fui para o departamento infantil. E a gente começou a treinar pessoas. E aí a gente formou na Alex. E foram os primeiros supervisores a sair de lá da Várzea. E eles saíram e levaram em torno de mais ou menos uns 20 discípulos com ele. A gente enviou. E depois a gente começou a treinar mais um outro casal, Israel e Carmo. A célula cresceu, a gente ficou com mais de 50 discípulos. E depois a gente enviou Israel e Carmo também. Israel e Carmo foi com mais de 30 discípulos. Eu disse, vá minha filha, leve tudinho, é tudo seu. Vá, não quero ficar com nenhum. Porque na verdade, o coração de um líder, de um pastor, de um supervisor, não tem que estar no número. De quantos discípulos você tem? Claro, a gente ora e crê para multiplicação. Mas não são os números que vão contar, mas são as vidas que vão permanecer. Amém? Então eu disse, vá minha filha, leve tudinho. Eu e Fábio não ficou nem com 15 discípulos. E eu disse, meu filho, a gente vai trabalhar tudo de novo. E a gente está trabalhando e continuando o trabalho. E hoje a gente está vendo os frutos da perseverança. A gente continua perseverando e as células estão crescendo, estão se multiplicando. Como as células das outras pessoas também, de lá da Várzea, de Israel e Carmo, de Nai e de Alex. Eu oro para que eles sejam melhores do que eu, irmão. Eu quero que Nai chegue aqui, ela arrebente a boca do balão. Porque esse é o desejo e um coração de uma pessoa quando treina a outra. Mas tudo começou com uma célula na minha casa. Tudo começou com uma célula na Várzea. E hoje a gente tem 3 macros lá na Várzea. Mas começou com uma célula. Hoje tem uma igreja, mas começou com uma célula. Mas começou com pessoas dispostas a ir dizendo sim para o chamado que o Senhor tem para a sua vida. E sabe que a sua casa, a sua célula, pode ser o local onde Deus ele vai levantar pessoas para alcançar outras. Mas se você ficar no seu comodismo, negligenciando o seu chamado, como Deus vai alcançar outras pessoas? Deus ele não vai descer mais aqui para alcançar essas vidas, não. Somos eu e você. E a gente precisa entender que eu e você precisamos nos desgastar por isso. Renunciar a nossa vida por amor a esse evangelho. E sabe que muitas vezes as pessoas pensam que renunciar é o serviço que tem. Não, irmão, renunciar à sua vontade. É renunciar a você. Você precisa entender isso, amém? O nível de renúncia que entregamos define o nível de revelação e crescimento que vamos ter de Deus. Então, muitas vezes nós queremos o crescimento, mas não existe o crescimento sem a renúncia, não. É impossível você querer crescer sem você renunciar, porque essas palavras elas não andam junto. Porque para você crescer, você precisa sair da sua zona de conforto. E muitas vezes a gente cristão fica lá, ó, sendo amassageado naquela cadeirinha de balanço. E continuando no mesmo estado que está. Ah, já ganhei uma vida, tá bom. Já ganhei 2 vidas, tá bom. Mas você acha que o diabo tem ganhado quantas vidas por dia? Para você se conformar com apenas 1 ou 2 vidas que são ganhas. O diabo não está brincando. Muitas e muitas milhões de vidas sendo ceifadas por dia. E eu e você, quantas vidas estamos ganhando? Lá em Lucas capítulo 10 diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Então é você entender que todo o seu ser é do Senhor. O apóstolo ele sempre diz isso, Deus ele não é cardiologista para querer o seu coração.
Não, Ele quer a sua vida. Ele quer você por completo para Ele. Amém? Então, quando a gente entrega a nossa vida e aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente tem que entender que a gente não só recebeu Ele como nosso Salvador, mas como nosso Senhor. E quando a pessoa tem um Senhor, ela não tem a sua vontade própria. Ela faz a vontade do seu Senhor. E nós temos um Senhor. E não estamos mais aqui para viver as nossas vontades, mas sim para viver a vontade dEle. Amém? Vamos abrir aí lá em Gálatas capítulo 5. Versículo 24. Que diz assim: aqueles que pertencem a Cristo, crucificam as paixões e os desejos da sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Amém? Então, aqueles que pertencem a Cristo, crucificam as paixões e os desejos da sua natureza humana. Então, é você, de fato, pegar a sua vontade hoje e amassar e jogar na lata de um lixo. E você entender que a sua vontade, ela não importa mais para nada. Que hoje nós estamos para viver aqui, a vontade dEle. Viver a palavra dEle. Viver o evangelho dEle. Não é sobre nós, é sobre Ele. É isso que você tem que entender. E muitas vezes o que a gente vê, isso aqui dá para eu fazer, mas isso aqui não dá para eu fazer não. Não sei porque agora veio isso à minha lembrança, mas eu me lembrei agora de um fato. Eu fui chamar uma pessoa, essa pessoa já estava envolvida nas coisas da igreja, diaconato, dando palavra nas células, e a gente estava com um déficit no departamento infantil, estava com poucas pessoas. E eu fui lá, benção, surgiu uma vaga no departamento infantil, que no caso sempre tem vaga no departamento infantil, nunca é demais, ali sempre precisa de mais gente. E eu disse, olha, temos uma vaga no departamento infantil. Hoje está servindo na igreja e a nossa igreja está precisando de mais gente para servir no departamento infantil. E essa pessoa olhou para a minha cara e disse, pastora, eu não vou não para o departamento infantil não. Aí eu disse, por que, minha amada, você não vai para o departamento infantil? Porque eu não gosto não. Aí eu olhei para a cara dela, então quer dizer que você só serve no reino de Deus naquilo que você gosta. Aí ela olhou para a minha cara e eu disse, porque você quando serve, você não serve naquilo que lhe convém. Você serve naquilo que é necessidade na sua igreja. Então, se a sua igreja está precisando no departamento infantil, por mais que você não goste, mas é uma necessidade. E você precisa servir, mas não é servir de cara feia, não. É servir dando o seu melhor. Porque é a necessidade da sua igreja no momento. Você não está lá para servir, e para servir não é onde só a gente quer, não. Você vai servir onde há uma necessidade de você ser o servo. E o pastor Will, ele até postou um texto, eles estão na conferência de célula, ele, Fábio e alguns outros discípulos, estão na conferência de célula lá em Fortaleza, e ele postou um texto que era mais ou menos assim, se você não servir, se você serve a um, você é servido por um. Se você serve a 100, você é servido por 100. Mas se você não serve a nenhum, você também não é servido por nenhum. E sabe que a gente está aqui é para servir. Você vai servir somente onde você acha que é somente aonde você vai estrelar? Não. Porque isso aqui é o mínimo do chamado de um ser humano. Isso aqui, vamos dizer que é 2% de um chamado. É muito fácil a pessoa vir aqui e pregar, não na frente do apóstolo. Mas é fácil vir aqui pregar. Amém? É fácil. Às vezes, chega até a aprender. Mas quando você está com o coração de servo,
Você vai estar em lugares que muitas vezes você não quer estar. Essa célula que a gente tem lá em Nova Morada, quando chove a água daqui. Aqui. Entra na casa do povo. Essa última chuva que teve no mês de maio, entrou. Eu tive discípulas que teve água até quase no teto. Perderam tudo que você imaginar. Agora imagina você chegar num lugar desse, onde as pessoas perderam tudo que possuía, só ficaram com a roupa do couro, e você dizer, Deus é bom. Deus tem um plano para a tua vida. Deus, Ele quer te prosperar. Deus, Ele tem o melhor para tu. Aonde a casa da mulher estava quase com água no teto. E as pessoas crerem nisso. Isso é levar o evangelho. E sabe que muitas vezes eu entrei lá com a água aqui, quase levando uns tombos no meio da lama, correndo dos sapos. Quase, eu já entro lá assim, ó. É a Bíblia aqui assim, ó. Eu tenho pavor de sapo, pavor. Quando eu escuto aquele dos sapos, eu já estou assim, ó. Meu Deus, Sara, minha filha mais nova, não quer ir mais para lá. Não quer ir. Sara não quer ir, apóstolo, porque ela disse que levou um baque na lama, levou um baque na lama e disse que via muito sapo. Ela não quer ir para lá mais não. E quando ela faz, hoje a célula é aonde? É lá em Nova Morada. Ela, vou ficar em casa. Pô, não. Aí ela fica em casa. Porque é criança ainda, infelizmente, não entende tudo isso, né? Mas muitas vezes a gente está lá com água na canela. Mas a gente não deixa de fazer a célula. A gente está indo lá levar a palavra para aquele povo, amém? Então, será que você está disposto a pegar a sua Bíblia, botar debaixo do seu braço e entrar dentro de uma boca de fumo, entrar dentro de uma favela, com a água dando na canela e você chegando lá? Faça que nem o pastor Wagner, arruma um botezinho e vem. Mas não deixa de fazer, não. Menino, eu achei show, pastor, quando o senhor fez aquilo, eu disse, eu vou mandar para os grupos. Botei tudo nos grupos lá da igreja. Porque eu escrevo quando chove, parece que é de açúcar, apóstolo, não pode ir. Eu disse, bota um bote nesse negócio aí, vem-te embora, mas vai. Porque quem quer fazer, irmão, faz. Mas quem não quer fazer, qualquer desculpa é válida. Minha filha aqui, ó, pequenininha, era aqui, ó. Eu ia para Itamaracá de ônibus, mas eu ia dar célula lá. Quando o Fábio largava, ia me buscar lá. E a gente vinha-se embora. Mas para ir, eu ia de ônibus. Minhas duas meninas, uma encangada aqui na roupa, segurando, que era a Carla menor, Sara aqui no colo, a bolsa nas costas, eu ia me embora para Itamaracá. A bolsa nas costas, eu ia para Várzea, fazer reunião com as meninas. Ia de ônibus, não era de Uber, de carro não, de ônibus. E eu ia, não deixava de fazer. Um dia, a gente lá no reencontro, a esposa de Andrei estava conversando comigo no quarto, dizendo que muitas vezes estava dando a palavra com um bebê no colo, balançando. E eu disse, minha filha, eu também fazia isso. E não deixe de fazer por conta do seu filho, não. Porque o seu filho não pode ser um empecilho para você fazer o seu chamado, não. E quantas diz assim, eu não posso ir porque o meu filho, eu não posso ir por conta do meu marido. Como assim? Meu marido está em Fortaleza agora e eu estou aqui pregando. Eu ia deixar de vir, eita, apóstolo, eu não posso ir, porque Fábio não está aqui. Não, o chamado é meu. O ID é meu. Somos uma só carne, compartilhamos do chamado, mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu não preciso depender e estar escorado no chamado do meu marido, não. Hoje, se o pastor Will disser, Juliana tem discípula? Tenho. Pastor Fábio tem discípulo? Tem. Pastor Fábio tem célula? Tem. Pastora Juliana também tem? Eu tenho também, pastor. Do jeito que ele trabalha, eu trabalho. Porque eu não vivo escorada dentro do chamado do meu marido, não. Somos uma só carne, mas entendemos que temos que fazer separadamente. Ele faz a parte dele, eu faço a minha. Trabalhamos em conjunto, com certeza. Temos células mistas lá. Temos, mas temos a célula de homens e a célula de mulher. Ele tem um grupo com os discípulos dele, eu tenho um grupo com as minhas discípulas. A gente tem um grupo com os discípulos todinhos juntos, mas a gente tem um só de um e um só de outro. Por quê? Porque eu entendo que eu tenho o meu trabalho. Eu não vou estar sustentada no chamado do meu marido, não. E outra, minhas filhas não podem me parar, não. Quantas vezes está aqui, as duas vieram comigo. Não podem de forma alguma. E quantas vezes eu dei célula com a minha filha aqui no peito, mamando.
A menina mamando, a fralda aqui, cobrindo o peito, a menina aqui encangada no meu peito, e eu com a agenda aqui do lado olhando e dando a palavra. Aí eu ia deixar de fazer por conta do meu filho? Não. Minha filha é uma bênção. Ela não veio para paralisar meu chamado? E quantas pessoas têm estagnado por causa de trabalho, por causa de filho, por causa de marido, entrou num relacionamento? Não, irmão, entrou numa faculdade. Eu tenho filho, eu tenho marido, eu tenho casa, eu trabalho, eu faço faculdade, eu faço tudo isso, mas nada disso está na frente do meu chamado. Eu comecei uma faculdade, estava remoto. A faculdade disse, vai voltar presencial. Se for presencial, eu saio. Voltou presencial, pronto, saí. Perdi um período todinho. 1 ano de estudo pago, 1 ano de estudo estudado e muito estudado. Perdi todinho porque eu não conseguia aproveitar as cadeiras. Comecei a faculdade tudo de novo, mas EAD para eu não parar o meu chamado. Porque se eu fosse para fazer a faculdade à noite e parar de estar nas minhas células e no meu culto, eu não fazia. Eu não posso parar, irmão. Eu fiquei 32 dias dentro do hospital. Eu já estava a ponto de morder um. Meu Deus, minhas discípulas, minha igreja, meu Deus, eu quero estar no culto, eu quero estar na cela. Por quê? Porque essa é minha vida. É para isso que eu fui chamada. Eu sei de onde eu vim, irmão. Eu sei o que Deus ele fez na minha vida. Eu sei o que Deus ele fez na minha família. E eu sei o que Deus ele continua fazendo. E eu sei aonde eu quero chegar. Mas muitas vezes as pessoas têm dificuldades e paralisam. Acontece alguma coisa, eu vou desistir. O líder apertou um pouquinho, eu vou parar. Não, que chamado, desculpa a expressão, meia boca é esse? Que só vai quando você quer. Eu tenho uma bênção que está comigo há muito tempo, que ela é assim. Uma hora ela quer, pastora, agora eu quero crescer. Agora eu vou me dedicar. Agora eu vou fazer. Bora, venha, bora. Daqui a pouco, a mulher some. Aí vem um culto, falta 2. Vem um culto, falta 2. Quero mais não. Não quero mais isso para mim não. Depois de um tempo, ela volta de novo. Olha, pastora, agora eu vou conseguir, viu? Agora eu vou. Não, irmão. Deus, ele não trabalha com essa oscilação, não. E eu já entreguei na mão de Deus a vida dela. Olha, minha filha, aprendi uma coisa com o meu pastor. Agora é com os agora. Que é agora, bora correr. A gente vai correr. Depois, pronto. Quando você quiser, eu estou aqui. Para pegar junto com você. E os nunca, que não quer nunca, a gente só ora. Porque o que eu não vou é perder tempo com quem não quer nada. O que eu não vou é fazer isso. Sabe por quê? Tem muitas vidas precisando de pessoas dispostas a se gastar por esse reino. Quantas pessoas hoje são influenciadas por pessoas para fazer o que não presta? E por que a gente não pode ganhar vidas e pessoas para influenciar para o reino de Deus? E a igreja de Cristo precisa se despertar para isso. Aleluia! E por último, vamos abrir aí em Marcos, capítulo 10, versículo 28. Marcos 10, 28, que diz assim: Então Pedro começou a falar. Deixamos tudo para segui-lo. Jesus respondeu: Eu lhes garanto que todos que deixaram casa, irmãos e irmãs, mãe e pai, filho ou propriedades, por minha causa e por causa das boas novas, receberão em troca nesse mundo 100 vezes mais casas, irmãos e irmãs, mães e filhos e propriedades. E no mundo futuro terão a vida eterna. Amém? E aqui Pedro ele para Jesus e diz: olha, deixamos tudo isso para te seguir. O que nós vamos ganhar? E Jesus aqui ele responde a Pedro: olha, tudo que vocês deixaram para trás, mãe, pai,
tudo que vocês renunciaram, propriedade, tudo isso, vocês vão ter 100 vezes mais aqui na terra. E, por fim, a vida eterna. E que, irmão, se ele dissesse somente, vocês vão ter a vida eterna, já teria sido suficiente para mim e para você. Mas Deus, ele é tão bom. Deus é tão bom que ele diz ainda assim, vocês vão ter 100 vezes mais de tudo que vocês renunciam aqui na terra. E não se deixe enganar. Tudo que eu e você planta aqui, cada renúncia, cada lágrima, cada intercessão, cada vez que eu e você está sendo fiel. Ei, irmão, a palavra diz que até um copo de água que a gente dá, a recompensa. Imagina a gente desgastando a nossa vida por amor a essa palavra. Ei, eu e você vamos ter 100 vezes mais aqui na terra. Mas o melhor ainda é a vida eterna com o Pai. E isso já é o suficiente para mim e para você. Amém? Então que você guarde essa palavra em seu coração. E entenda que o seu ID, o seu chamado, o seu ministério, porque por mais que você não toque nos 5 dons ministeriais, mas você tem um ministério, que é o ministério da reconciliação, que está lá em 2 Coríntios capítulo 5, ele diz que ele nos deu o ministério da reconciliação. Então é uma obrigação nossa de cumprir esse ministério, que é reconciliar o mundo com Cristo. Amém? Então, por mais que você não toque nesses 5 dons, mas você tem que entender que o Senhor, Ele nos chamou para as boas obras dEle. Amém? Então, precisamos sair daqui com o nosso coração, que nós precisamos renunciar a tudo isso para viver esse ministério, que é o ministério da reconciliação. É viver o nosso chamado, é de fato tomar a nossa cruz, renunciar a nossa carne, a nossa vontade, os nossos desejos, para viver essa palavra, amém? E tenha uma total certeza no seu coração, que tudo que você faz, o Senhor, Ele vai lhe recompensar 100 vezes mais na sua vida, amém? Fiquem de pé.